Como era a vida antes do dilúvio? Nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente em Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso, um mundo anterior ao grande dilúvio. Essa época é repleta de mistérios e camadas de interpretações, um tempo em que a humanidade vivia longos períodos, com interações diretas entre divindades e seres humanos e uma proximidade única com Deus. A história da criação, personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e Noé, nos oferecem vislumbres de uma vida que parece familiar e ao mesmo tempo distante. Diversas forças conspiraram para desencadear o dilúvio, com eventos que precederam até mesmo a criação do mundo, como a origem dos filhos de Deus. Na história bíblica do livro de Jó, Deus revela um evento que ocorreu antes mesmo da criação do mundo, onde você estava quando estabeleci os alicerces da terra. Conte-me, se você sabe e entende, quem determinou suas dimensões, se você sabe, ou quem esticou a linha de medida sobre ela. Em que suas fundações foram fixadas? Ou quem colocou sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus, anjos, gritaram de alegria. É revelado que seres angelicais, conhecidos como Estrela da Manhã e Filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, poder e sabedoria de Deus durante o processo, muito antes do dilúvio. Isso se refere a um ser caído. A Bíblia faz menções breves aos anjos caídos, já que a vasta maioria dos anjos no céu nunca se desviou ou escolheu o caminho do mal. No entanto, houve alguns que optaram por isso. Lembre-se de que o céu era originalmente destinado a ser o lar deles para sempre, mas agora eles foram expulsos de lá. O que causou essa queda? Não podemos negar que os anjos têm livre arbítrio, sua queda pode ser interpretada como resultado dessa liberdade de escolha. O livro de Judas ilustra isso claramente. Quero lembrá-los, mesmo que estejam plenamente cientes disso, que o Senhor, depois de salvar um povo da terra do Egito, destruiu aqueles que não acreditaram, que se recusaram a confiar, obedecer e depender dele, e anjos que não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada própria. Estes ele mantém em correntes eternas, nas trevas profundas, para o julgamento do grande dia. Judas 1, 5 e 6. Judas destaca que os anjos não mantiveram seu domínio apropriado, ou seja, não permaneceram dentro das fronteiras do papel que lhes foi designado por Deus. Anjos foram feitos especificamente para habitar no céu com Deus, adorá-lo e cumprir suas ordens. Eles foram criados para trazer glória a Deus, assim como as pessoas, mas enquanto os humanos foram projetados para habitar na terra, os anjos foram formados para viver no céu. No entanto, esses anjos se desviaram de sua origem e abandonaram sua morada celestial. Satanás, disfarçado como anjo de luz, lidera esses anjos caídos e atua como seu comandante. A chamada Grande Rebelião foi o evento em que Satanás e parte das legiões angelicais se voltaram contra Deus e seus anjos em uma tentativa de tomar o controle do reino eterno de Deus. O diabo tentou arquitetar um plano para derrubar Deus, seu Criador, mas acabou sendo derrotado junto com os anjos que o seguiram. Jesus, que estava presente durante esse evento, nos dá um relato sobre a glória e majestade que ele compartilhou com Deus Pai antes da existência do mundo. João 17, 5. Antes da criação da terra, Deus estava presente com seu Filho, e eles compartilhavam majestade. Jesus testemunha: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Isso revela que Satanás não é apenas uma figura vermelha com chifres e garfo, ele é um ser antigo com poder espiritual real que ele usa para o mal e fins egoístas. Conforme Paulo disse, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra um reino liderado por Satanás, altamente organizado em diferentes áreas e níveis de autoridade, com sedes nas regiões celestiais. Essa é uma realidade surpreendente, mas está claramente expressa na Bíblia. O reino bem estruturado de Satanás pode surpreender algumas pessoas, mas as Escrituras trazem muitas evidências sobre sua organização. Uma guerra espiritual teve início, um confronto entre dois reinos, um reino governado por Deus, o príncipe da paz, e o outro governado por Satanás, o príncipe das trevas. Após ser expulso do céu, Satanás e seus seguidores formaram o reino rebelde.
No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque à autoridade de Deus na terra. Ele considerava a terra seu domínio e via Adão e Eva como invasores de Deus em seu território. Se Deus criou a humanidade para viver na terra e estabelecer seu reino, Satanás precisava de um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo, havia um lugar chamado Éden, que na língua hebraica significa alegria ou felicidade. Lá, o homem poderia encontrar Deus. De acordo com Gênesis 3:8, o jardim perfeito continha uma árvore especial chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus instruiu Adão e Eva a comerem de qualquer árvore do jardim, exceto dessa. Satanás desejava destruir o destino do homem. Ele encontrou seu caminho até Eva e usou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida: Deus realmente disse? Gênesis 3:1. Você pode quase ouvir o pai da mentira enquanto ele interage com Eva. Em seguida, ele usou sua segunda estratégia, suposição, para fazer Eva duvidar das consequências de sua desobediência, dizendo: você certamente não morrerá. Gênesis 3:4. A terceira e última abordagem que ele usou contra Eva foi a tentação, levando-a a questionar: Deus ficou desapontado por causa de sua desobediência. Adão e Eva cometeram um erro ao comer a fruta proibida e, como consequência, não podiam mais permanecer no Jardim do Éden. O contra-ataque subversivo de Satanás completamente dominou os humanos, mas Deus interveio no Jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria machucada pela semente da mulher, revertendo a mesa no tentador e assegurando a vitória final. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, Deus mostrou seu domínio absoluto sobre Satanás. O primeiro assassinato, Caim e Abel. Gênesis 4. Alguém apontou que o pecado cometido pelo primeiro homem levou ao assassinato do terceiro homem por mãos do segundo. Apesar de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim, Deus continuou a abençoá-los. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a ajuda do Senhor. Ambos os filhos cresceram ouvindo sobre Deus e sabiam que deveriam fazer oferendas ao seu Criador. Eles chegaram prontos para adorar ao longo do tempo, mas o Senhor se agradou de Abel e sua oferta, enquanto rejeitava Caim e sua oferta. Isso enfureceu Caim, que não deu ouvidos ao aviso de Deus para dominar o pecado. Em vez disso, Caim enganou e matou seu irmão, enterrando e renegando sua responsabilidade. Sou eu o guardião do meu irmão? Ou ele perguntou. Prevendo vingança contra Caim por seu crime, Deus colocou uma marca nele para protegê-lo, prometendo vingança 7 vezes sobre qualquer um que o matasse. Gênesis 4:15. Caim foi castigado ao se tornar um errante inquieto, longe de sua casa e família. Após a punição de Deus, ele foi morar em uma região chamada Terra de Nod, a leste de Éden. Ali, Caim construiu uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. Seus descendentes se destacaram como pessoas influentes de sua época: Jabal, pioneiro em viver em tendas e criar gado; Jubal, pioneiro em tocar instrumentos de corda e flautas; e Tubal-Caim, um hábil ferreiro que trabalhava com bronze e ferro. Gênesis 4:17-22. A história após a punição de Caim gira em torno de 2 famílias, um tema recorrente em Gênesis. Infelizmente, os modos violentos de Caim se perpetuaram em sua descendência. Um de seus tataranetos se vangloriava de sua própria violência, mostrando como o mal continuava a se espalhar. Apenas 4 capítulos após a criação, o design perfeito de Deus já estava sendo distorcido pelo derramamento de sangue e pela falta de respeito pelos princípios do casamento. Antes do dilúvio, a prática da poligamia se disseminou através da linhagem de Caim. Enquanto originalmente um homem se casava com uma mulher para a vida, os descendentes de Caim passaram a tomar várias esposas. Em contraste, Deus estabeleceu uma nova linhagem. Ele deu a Eva um filho chamado Sete para substituir Abel. Sete trouxe consigo uma forma de adoração similar à de Abel, e as pessoas passaram a invocar o nome do Senhor em sua conexão com Sete. O modo de adoração de Caim era orgulhoso e centrado em si mesmo, enquanto o modo humilde de adoração, praticado por Abel e Sete, buscava a Deus com sinceridade. Judas 11 ressalta a condenação para aqueles que seguiram o caminho de Caim, ai deles.
Eles tomaram o caminho de Caim, correram apressadamente para o erro de Balaão por lucro e foram destruídos na rebelião de Coré. Assim, não é surpresa que, quando Deus precisou de um servo obediente séculos mais tarde, ele escolheu Noé da linhagem de Sete. O legado de Caim foi ambíguo. Por um lado, ele e sua família eram inovadores, capazes de criar novas ideias e métodos. Por outro, eles enfrentavam conflitos, violência e caos em suas vidas, simbolizando a luta entre o potencial para o bem e a propensão ao mal do ser humano. À medida que as gerações se sucediam após Adão, a população crescia, mas o pecado também aumentava. As pessoas mentiam, roubavam e até matavam. Nesse contexto, homens viviam por séculos. Adão viveu 930 anos Gênesis 5:5 e Sete viveu 912 anos Gênesis 5:8 e Enoque, filho de Sete, viveu 905 anos Gênesis 5:11. Era uma era diferente, marcada por longas vidas e uma conexão íntima com as raízes da humanidade. Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim e Abel, e, com o crescimento de suas famílias, nasceu a civilização. À medida que seus descendentes se casavam e estabeleciam famílias, a população crescia de forma constante. No entanto, questões como inveja, raiva e violência persistiram, refletindo a complexidade da condição humana. Entre esses desafios, havia um homem notável chamado Enoque. Gênesis capítulo 5. Ao contrário de muitos ao seu redor, ele viveu 365 anos. Gênesis 5:23 andou com Deus, uma jornada espiritual tão profunda que Deus o tomou. Gênesis 5:24.